som. Tá bom, tá bom. Agora, som. Pronto, agora vamos botar o outro. O seu. Tem aqui um pedestal aqui, ó. Ele ficou lá no estúdio, a gente deixou ele. Pessoal, a gente já vai começar, viu? Tenho paciência. Dani! É, eu acho que é. Vou colocar cachimbo. Cabelo. Vamos tentar aí, vai. Só não uma fita de múltipla, viu? De álbum não. Vai trazer uma fita cassete. Isso que a gente era cedo, né? Era pra ter chegado de manhã. Você montava tudo. Eita, vou carregar o carro. Agora já tá o microfone aí. Era mesmo, né? Fazer uma. Tem alguém aí? Ele é mágico. Bota pra. Acho que essa aí é a mesma coisa. Se ela passar. Acho que os três vão estar pelo mesmo canal de mídia. Beleza. Tá seguro assim, não? Dá mais um. Não, não começou ainda. Seja mais alto. Vamos deixar igualzinho aqui. Mais baixo. Pode botar o microfone, não. Tem vaga aqui na frente, três vagas aqui na frente. Ele vai precisar se inclinar um pouquinho. Som. Eu acho que ele vai ficar assim. Isso, pronto. Essa que vai dar uma coisa pra evitar. Tem que ser pra cá, assim, virado na direção da paralela. Achou?
Encaixar. Pronto. Agora vamos ver se vai responder. E se alguém sentar aqui, vai ficar na frente, né? É verdade. Agora sim, né? Mas aí, ela Não, tá bom. não chegou lá. Tá com defeito. Só foi isso, né? A vista quebrou. Som. Alô, 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 Terráqueos. Alô, alô. Pode tacar o médio aí. Alô, alô, Terráqueos. Alô, alô. Pronto, acho que. Pede pra filha. Mas se tu for ela sentar. Muita melodia. Pra esperar. São celebridades, né? Sabe plateia, Dia 27, vai passar pra ele. Então, a fala de quando?
projeto foi contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc Sergipe e tem apoio do Governo do Estado de Sergipe por meio da Fundação de Cultura e Arte APNP de Sergipe, via PNAB, direcionado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Política Nacional Aldir Blanc. Apoio Fundação de Cultura e Arte APNP de Sergipe, Governo do Estado de Sergipe, realização Ministério da Cultura, Governo Federal.
Beatriz Linhares, Vanessa Góes. Eu sei a felicidade que eu estou aqui hoje no meio dessas duas mulheres maravilhosas, talentosas, sensíveis. E é um momento muito, muito especial mesmo. Eu acho que eu posso falar por elas também, pela construção que tivemos até aqui, né? Então, ver o Ponto de Cultura da Liberdade repleto de pessoas lindas, maravilhosas, das quais eu tenho apreço, sou fã, então é uma felicidade muito grande, né? Vou me emocionar várias vezes e tá tudo bem. Essa roda de conversa, ela faz parte do Clube do Blues de Sergipe e ela acontece uma vez por mês. Então, é uma roda de conversa, uma oficina, e o oficineiro depois vem com a sua banda e apresenta o seu show. Então, a nossa roda de conversa vai ser Mulheres no Blues, perspectivas, legado cultural e perspectivas poéticas. É com muito cuidado assim que a gente faz esse recorte, né? Porque falar do blues é algo transcendental. Então, fazer recortes e pedir essa permissão, né, para falar sobre as mulheres. As mulheres pioneiras do blues, né? Então a gente vai. Agora sim. Então a gente vai começar a falar um pouco sobre elas. E esse recorte que a gente vai fazer, ele começa das Mothers of Blues. Eu acho que tem aqui. Olha só, gente. Quando a gente pensa em blues, ou pelo menos a maioria das pessoas, né? Aquela imagem arquetípica do andarilho com seu violão, né? Mudando de cidade em cidade. Sou andarilho convicto, a história é meu destino. Tem várias músicas que falam sobre isso. Mas, na verdade, foram as mulheres que foram as primeiras, mulheres negras, foram as primeiras a gravar blues. Então, esse boom de gravações aconteceu entre os anos 20 e 30. A gente tem aqui um exemplo que é da Mamie Smith, que ela gravou essa canção, Crazy Blues, em 1920. E essa música fez tanto sucesso que ela vendeu 75 mil cópias no primeiro mês, né, que foi disponibilizado. Então, essa era o auge clássico do blues, né? Durou, infelizmente, apenas uma década. Mas centenas de mulheres tiveram oportunidades de gravar e puderam ser ouvidas, não só nos cinemas, teatros e clubes, que era onde elas eram melhor recebidas, né? Então elas puderam gravar também na Paramount, Columbia e Black Swan, que era a única gravadora de propriedade negra da época. Então aí ficam aí os espaços para pensar, né? E embora esse período ele foi muito curto, né, relativamente curto, 10 anos, essas mulheres conseguiram produzir um vasto corpo de textos e músicas e canções e um rico legado cultural. Então, como é uma roda de conversa, então vai caber também a participação de vocês, se quiserem, tá? Então, a minha primeira pergunta, né, que eu deixo aqui para vocês, a partir dos anos 30, começaram a diminuir o número de mulheres e os homens tomaram conta do mercado fonográfico. E por que vocês acham que as mulheres negras passaram a ser substituídas por homens dentro do mercado mesmo, né? Ninguém vai responder. A roda de conversa, gente, é pra gente conversar, viu? Alguém tem alguma ideia? Alguém gostaria de expressar alguma? Por que será que as mulheres começaram a ser colocadas de lado e os homens começaram a tomar conta?
Alguém? Ninguém? Eu acho que tem uma questão também de se falar desse começo do processo, né? Porque quando a Mama Smith, ela faz essa descoberta, né, quase que do lançamento do blues como ela foi uma precursora para os outros tipos de blues que vão acontecer depois. Então, se você escuta hoje em dia o R&B, uma Beyoncé, uma Rihanna, foi justamente por conta dela e não por conta de Elvis Presley ou ninguém ali daquela época, né? Ela vai abrir, justamente, antes do Robert Smith, todo mundo ali, essa vala mesmo do blues a surgir nos Estados Unidos. E essa Desse Mil Covers foi um feito muito gigantesco para a época, porque isso não era comum de acontecer, principalmente no gênero relativamente novo que estava acontecendo, né? Então o repórter começou a falar de mulheres especificamente, e sim, mulheres negras, né, que era basicamente o foco desse tipo de música. E só começa a ter um sentido mais que pertence à indústria pornográfica quando o homem branco começa a tomar conta desse processo. Então tem uma discussão também que perpassa por ideia de gênero, né, de raça, e perceber que esse gênero vai ser, de alguma forma, abre aspas para um termo da igreja, domesticado, quando ele vai trazer esse recesso ali do público feminino e do público negro também. Inclusive, essa Mama Smith, foi ela que abriu também espaço para as Gracie Records, né, que é as gravadoras voltadas para artistas negros, né? Mas a questão é justamente o que a Anitta colocou, por que a gente, quando fala de blues, alguém aqui já conhecia Mama Smith? Mas não é uma coisa assim, generalizada, assim, né? Na verdade, quando se fala em blues, assim, a gente, por exemplo, quando eu ouvi blues pela primeira vez, eu conheci Janis Joplin, era uma mulher branca, né? E por causa de Janis Joplin é que eu fui conhecer Bessie Smith. Mas, assim, a gente não de cara não vai descobrir quem foram essas mulheres precursoras mesmo. Elas não estão aí à disposição muito fácil do público. A pessoa que vai precisar ir atrás, pesquisar, você tem que ir para o underground mesmo. Elas estão na linha do underground, né? Sendo que elas criaram a parada, né? E aí é uma coisa para a gente pensar, né? E eu acho que isso está muito ligado ao que a indústria cultural faz, né? Tipo, a Bessie Smith, ela foi gravar, por acaso, o Harley Crazy Blues, substituindo uma cantora branca que, por acaso, essa cantora branca estava doente, e aí ela pegou e foi gravar para substituir essa cantora. E aí o pessoal viu que ela cantava pra caralho, assim, né? Mas ela não chegou até a gente. Por que não chega até a gente, né? Vendeu muitas cópias, mas não foi o que marcou. Porque para a indústria cultural não é tão interessante, né? E a gente está falando assim, essas precursoras são mulheres negras, elas eram mulheres assim, que para a época, inclusive para a intelectualidade negra da época, elas também não eram tão top assim, né? Porque elas estavam mais no nível do grotesco. Pela forma como se vestiam, pelos temas que tratavam, da forma que tratavam, da forma que se apresentavam. Temas, né? Mulheres muito libertárias, assim, né? Então, então, inclusive, elas não eram, assim, tão atraentes para... Não produziam algo tão palatável, assim, para o público, né? As pessoas querem pessoas brancas, padrão. Mulheres comportadas. Então, exatamente. E, assim, lembrando que a gente vai falar aqui de um período que o Harlem estava em renascimento, né, o chamado Harlem Renaissance. E então, assim, inclusive o público negro também estava querendo buscar um padrão também, como a Anitta falou, eles estavam, até o padrão de renascimento ainda era branco, porque tipo, o negro ele tinha que ser comportado tipo civilizado, né? Para tipo assim, para se
afirmar diante da sociedade, como que fosse tipo assim, para ter o respeito, né? Então, as precursoras do blues, elas não estão tão enquadradas nesse modelo, assim, muito certinho, né? Enfim, vamos falar. Eu vou colocar um trechinho da música, dessa música, um trechinho mesmo pra gente ouvir. Um microfone. Quer botar esse? Vou botar aqui pra vocês. Senão a gente continua e depois a gente volta. Dá pra botar aí? Oi, oi. Não dá pra ouvir. Vamos subir, a gente precisa eu resolvo aí os speaks. Vamos lá. A gente vai continuar aqui, aí se quando resolver a gente vai. Tá, tudo bem. Então vamos falar aqui das The Early Queens of Blues. Bessie Smith, Ma Rainey e a Billie Holiday. Então, qual o legado cultural que elas deixaram, né? Até os dias de hoje. A Evan trouxe já um pouquinho disso. O blues clássico feminino negro, que é como a literatura trata essas três mulheres, elas exploraram o ativismo, a intelectualidade, a resistência contra opressões, manifestações dos saberes do cotidiano das mulheres negras, quer dizer, das mulheres trabalhadoras, né? Então, essas mulheres, diferente das mulheres brancas, elas já precisavam trabalhar, né? E, bom, e também a liberdade sexual durante as décadas de 20 e 30. As canções desafiavam tanto o racismo contra o patriarcado. Então vocês imaginem que quando elas começaram, mais de 100 mulheres, fazer tanto sucesso, o pessoal começou a cortar, né? O que essas mulheres estão falando aí? Nossa, contra o racismo, contra o patriarcado, se vestindo dessa forma, falando sobre esses assuntos. Então, incomodava demais, né? Até hoje incomoda, mas a gente vai incomodar. Então, dessa maneira, elas começaram a moldar o caminho para futuras gerações. Como o Bia falou, né? Ele deu o exemplo de Beyoncé, né? Então, vem daqui, né? E se você for um pouquinho mais na literatura, você vai ver que essas cantoras de hoje voltaram lá atrás, foram beber da fonte para ser o que elas são hoje. Esse é o legado cultural que elas nos deixaram. Que bom. E dentro desses temas, são temas recorrentes, vejo que tem aqui um parágrafo, mas esses assuntos, eles voltam, eles começam lá, mas eles retomam até hoje, no blues e em outros tipos de música que são das mulheres, né? Conselho para outras mulheres. O tema de álcool, traição, nossa, não conseguindo ler as outras partes lá de cima, relacionamentos violentos com seus parceiros, maus tratos, morte. Havia muito nas canções o dilema da mulher querer ser artista e ela ter um marido. Então, será que ela precisava escolher? Será que ela tinha que escolher entre o homem e a sua carreira? Muitas músicas mesmo, que eu ouvi dos discos da Ma Rainey. Inclusive aqui, só aqui na frente, tem um vinil aqui da Ma Rainey. Depois eu vou pegar ali para mostrar para vocês. E ela já trazia temas como o erotismo, sexo, homossexualidade. Muitas delas já se
declaravam homossexuais naquela época, então eram libertas sexualmente também. Assuntos sobrenaturais, gente, coisas de bruxaria, as bruxas, enfim. Vinganças também, muitas vinganças aí das manas. Depressão, desilusão e, gente, perda de peso. Veja como a sociedade já ficava em cima das mulheres com relação à sua aparência física. Então isso era colocado também nas canções como algo para se pensar, como algo para se mudar. Como é que eu vou aparecer para as pessoas? Eu vou tocar hoje, como é que eu tô? Qual é a roupa que eu vou? Será que vai achar que eu tô muito feia, ou magra, ou gorda? Enfim, elas já traziam isso. E tem um detalhe interessante, que o tema maternidade não é um tema que aparece nas canções dessas blues women. Muito mais pelo sentido de que a vida doméstica, né, não fazia parte de uma mulher que queria ser um artista. Então, mas isso não implica na rejeição da maternidade, porque muitas delas, inclusive, foram mães, né? Mas era a questão mesmo de estarem mais inclinadas para a vida artística do que para a vida doméstica, ou de serem domesticadas, ou de terem as suas vidas ali confinadas a sua casa, aos seus filhos, a cozinhar, a cuidar do marido, né? Então, eu achei interessante trazer isso, até de uma forma reveladora mesmo, né? Como lá naquela época, pelo menos na década de 20 e 30, elas já podiam escolher, né, ser mãe ou não. Já aparecia esse tema como uma questão de escolha, e que é um tema que perpassa por muitas gerações, até hoje, né? Hoje a gente consegue ter mais espaço para fazer essas escolhas, inclusive escolhas da maternidade. Elas já traziam isso, então por isso que esse legado delas é imenso para o comportamento feminino, né? Para as escolhas das mulheres, de ter representantes, mulheres representando essas questões. Então a gente vai continuar aqui, a gente vai falar sobre algumas mulheres, tá? Que a gente escolheu porque são muitas mulheres. Se vocês tiverem curiosidade, podem procurar. É um trabalho maravilhoso. A Ma Rainey, porque ela é Mother of the Blues, ela é apelidada de Mãe do Blues porque ela foi uma artista pioneira. Ela não tinha medo de se expressar. A forma como ela se apresentava no palco, a forma como ela se entregava, né, já era muito reveladora, e ela começou a lançar as bases mesmo do gênero blues. Ela começou a carreira cantando e dançando em show de talentos. Ela se apresentava e acabou entrando nesse grupo. A imagem não está muito boa, mas era tipo um grupo, Bambembe, que saía pelos Estados Unidos. E vocês estão vendo aqui que é um caminhão, tá vendo? E tinham aqui os músicos, as pessoas que faziam parte desse grupo de artistas, e saiu pelos estados se apresentando em cabarés, teatros, enfim. Ela tocou com grandes nomes, né? Louis Armstrong, e ela gravou o primeiro disco em 1923 pela Paramount. E aí, ao longo da carreira, ela gravou mais de 90 álbuns, minha gente. Vocês têm ideia do que é um artista gravar 90 álbuns? Alguém sabe de algum outro artista que gravou esse número, Silvio? 90 álbuns? Não sei, mas conheço alguns que chegaram perto, né? Não sei se superaram isso não. 90 álbuns. Como Johnny Hooker. Johnny Hooker. Quanto? Você lembra? Eu já vi que na base de 80 e poucos. Olha, 80 é muita coisa, né? Para essa época, e nesse curto espaço de tempo, né? Em 10 anos, gravar 90 álbuns. Eu tava fervendo de ideias, né? A cabeça dela. E essa música, CC Rider, ela teve mais de 100 versões gravadas por outros músicos, né? E acabou sendo incluída no Grammy Hall of Fame, e está lá, historicamente, né, preservado na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Pelo menos algum tipo de reconhecimento ela teve, né? Eu vou
tentar mostrar para vocês um trecho aqui que é de uma performance dela, mas é de um filme, tá? Que é a Viola Davis, que faz o papel da Ma Rainey, para mostrar para vocês como é que ela se apresentava, ou pelo menos a representação disso. E aí? Então, uma dica aí, né, de filme também, se vocês quiserem ask. A música que a gente abriu, a roda de conversa, Hear Me Talking to You, e eu vou fazer aqui uma leitura rapidinha desses dois trechos da música, que sugere, né, que o eu lírico está dialogando com o cliente no cabaré. Nessa primeira parte ela fala: Hello sister, give me 6 or 9. What takes to get in this hit of mine? Grandpa got, Grandma told. He said her jelly roll was most too old. Então, daqui a gente pode analisar que essa linguagem ela tem um tom de deboche e alguns versos de conotação sexual, né? Nessa segunda parte, e também sugere que os hábitos dos homens, né, aqui especificamente falando de um homem mais velho, né, que procurava um sexo fora do casamento, e ela fala com muita naturalidade e jocosamente, né? O papai já veio aqui, a vovó falou. E ele disse que a jelly roll da vovó já está muito velha, né? Então, é mais ou menos uma piada, assim. E a primeira parte, Give Me 6 or 9, pelas minhas pesquisas, e, gente, é muito difícil encontrar referências desses versos, desses trocadilhos que ela fazia, tá? Mas era mais ou menos o preço de um programa naquela época, que era de 49 a 60 cents. 50 centavos de dólar a 10 dólares, gente, um programa naquela época. Então, isso é o que custa para poder tocar no meu corpo, né? Esse hips aqui é de ancas mesmo. Então, é essa coisa assim, bem debochada, e você traz essa conotação sexual, mostra uma realidade, né? Mostra o comportamento masculino dessa maneira. E é mais ou menos isso. Essa foi a primeira música que a gente ensinou. Tem uma estrofe também que fala assim... eu achei duas, porque quando eu fui aprender essa música, eu queria falar exatamente, eu queria cantar do jeito que ela estava cantando mesmo, com a letra que ela estava cantando. Mas aí eu achei duas versões. Uma parte que ela fala assim: Eve and Adam in the garden take the chance. Adam didn't take time to get his pants. Aí permite dois entendimentos. Em um site eu encontrei Even Adam in the garden take the chance. Assim, até mesmo Adão ele pegou a chance, assim, né?
porque na verdade ela era lésbica, né? E então permite a gente entender que, tipo assim, pô, até Adão pegou essa chance, só que ele foi expulso e não deu tempo nem de subir as calças, né? Mas também em outro momento, em outro site, eu encontrei Eve and Adam. Mas aí eu acho que seria uma versão mais puritana, tipo assim, que Adão e Eva, que seria mais uma versão mais heterotop, né? Tipo, né? Mas eu acho que ela talvez tivesse essa letra e ela ficasse mudando na hora de cantar, né? Tem uma outra estrofe que fala assim, Our old cat swallowed a ball of yarn. When the kids was born, they had sweaters on. Que tipo, o gato mais velho, o gato velho, engoliu uma bola de lã e quando os filhotes nasceram já de suéter. Mas aí eu fiquei assim, tá muito fofa essa letra. Só que aí depois a gente acha às vezes a gente acha outra versão, assim, que na verdade, eu não sei se a minha mente que é muito suja, mas eu acho que ela está se referindo ao sexo oral, que tipo engoliu a bola de pelo. E que tipo, tudo bem, os bebezinhos nasceram de não nascem bebezinho normal, eles nascem de suéter. Acho nossos universitários! Então é isso mesmo, né? É a Xana. É a professora. Isso mesmo. Eu li um livro da Angela Davis, que é Black Feminist Feminismo Negro e o Legado Cultural do Blues. Então eu fiz a leitura, não consegui ler o livro todo. O livro, infelizmente, ainda não tem versão em português, mas eu me baseei, né, nessas leituras pelo livro dela. Depois eu vou deixar aqui, né, as dicas. Então, foram baseados mais ou menos nisso, mas em outras pesquisas também. Mas é difícil encontrar. A própria Ângela fala que ela sente muita dificuldade quando ela vai fazer a pesquisa, que ela não consegue entender bem o que ela está cantando. Às vezes ela estava tentando transcrever e não conseguia entender pela qualidade das gravações também, né? Mas ela fez um lindo trabalho, gente, nesse livro. Eu espero que ele tenha tradução logo. Tem português, mas quem quiser ter aula de inglês também, peço para vocês lerem. Aí a gente vai dar um salto quântico, não menor, que a gente agora vai falar de Nina Simone. Então, continuamos aqui com as Modern Icons of Blues. E eu vai falar um pouquinho sobre ela. Eu escolhi a Nina porque foi meu primeiro contato com blues, assim, na vida, eu acho. E eu comecei, na verdade, pelo jazz da Nina, não pelo blues. E depois que eu descobri que, na verdade, não era o sonho dela de carreira cantar blues, né? Ela, na verdade, queria ser pianista clássica, era o grande sonho dela. Ela não conseguiu passar em algumas audições que ela fez por conta de racismo mesmo, assim, porque ela era incrivelmente fenomenal, assim, no piano, uma coisa muito bizarra. Ela não gostava nem de cantar muito no começo, porque ela preferia tocar mesmo, ela era mais fissurada nessa área, assim. E depois começaram a perceber o timbre que ela tinha, a voz que ela tinha, e começaram a tentar jogá-la também para o mundo da voz, né? Não só no piano. E aí o que aconteceu foi que ela se interessou bastante pelo blues nessa época, porque, não sei se deu para perceber, até pelo próprio o trechinho do filme, né, que mostra ela, a Viola Davis, que o blues ele tem uma referência diferente do jazz, porque o jazz ele tem essa tendência de parecer mais acadêmico e parecer mais teórico. Tanto que se você consegue ali tocar um blues, consequentemente você vai tocar um jazz, porque o jazz teoricamente é mais difícil, assim, né, nos instrumentos. Porque requer uma coisa mais de interpretação momentânea daquele espaço, requer um processo mais de você adaptar aquele contexto de improvisação e tudo mais, fora as próprias cadências do jazz e tal. E o blues ele tem uma referência um pouco mais pop mesmo, assim. É uma referência que as letras são mais de dia a dia, as letras são mais de problemas amorosos e problemas ali sociais também, né? Como a Nina fez bastante, a Nina se envolveu bastante com essa área de problema social e como a música poderia ajudar isso. Então ela escolheu também alguns temas que traziam essas referências históricas e políticas, né? Ela
foi a voz também de grandes inovações e grandes protestos com a música dela mesmo, depois da década de 60. Mas quando ela começou a se envolver com blues, ela teve que mudar o nome, né? O nome dela não é Nina, ela usou Nina, que era um apelido, Ninha, no espanhol mesmo, e Simone era uma atriz que ela gostava, então ela só inventou esse nome para poder participar de clubes de blues, porque já era diferente até o espaço que você tocava. Porque se tocar num teatro, tocar jazz, era uma coisa, agora se tocar num clube de blues era outra. Então era uma coisa vista como menor mesmo, uma coisa menos importante, uma coisa mais caricata. E ela tinha muita vergonha dos pais, né, descobrirem que ela tocava blues, era esse nível, assim. Então, tinham algumas propagandas de jornal e tudo mais que colocavam para apresentar os artistas. E ela mudou o nome só para a mãe dela não descobrir que ela estava tocando em bares. Porque ela ainda tinha um pouco de receio de como isso ia ser lido, né, de como isso ia ser falado. Mas ela logo explodiu, né, obviamente. Quem já ouviu pelo menos uma música dela sabe por quê. Ela tem interpretação das canções de maneira muito diferente, muito especial, assim. E a gente escolheu até uma música para falar sobre, tocar e apresentar, que não é composição dela, é a interpretação que ela fez, né, que é Por Spell on You, só que a versão dela é completamente diferente da versão original, assim. E ela fala sobre isso porque foi algo que ela decidiu fazer mesmo, de mudar o tom, não o tom musical, mas o tom da conversa, assim, né, o tom da referência que ela vai usar para poder contar uma história a partir do momento que ela vai interpretar. Então isso para mim foi o motivo pelo qual eu escolhi ela, por exemplo, porque existe um jeito de você cantar a mesma letra, às vezes os mesmos acordes, as mesmas notas, e soar uma música completamente diferente. E é o que ela faz. Na versão original parece uma música de graça, assim, cômica, e ela transforma a música para como se fosse uma espécie de maldição que ela vai colocar, justamente para misturar aquela temática ali da gente, que a gente falou no começo, que a gente falou no começo, da magia, né, que também não é algo visivelmente ali acadêmico. A magia faz parte de um outro retrocesso ali, entre aspas, para esse processo cultural, né? E ela não, ela defendia que a magia faz parte do como ela foi criada, assim. Então tem uma referência diferente de como ela coloca isso na voz. E por isso eu escolhi essa música também.
A gente tem uma diferença, eu devia ter colocado a música original para vocês ouvirem, mas vale a pena dar uma checada assim. Que tem um tom bem mais divertidão, tem uns gritinhos no meio, tem uma. Não tem essa coisa tão do começo, que é essa coisa mais misteriosa, assim, é uma coisa bem mais pra frente. E ela decide fazer isso porque ela pensa, poxa, essa música, né, para os não bilíngues, é uma música que vai trazer essa coisa de você vai me amar sim e agora, onde eu quiser, quando eu quiser. Porque eu coloquei um feitiço em você, então você é obrigado a gostar de mim. Então ela vai trazer essa referência de que o amor não vai ser essa coisa bonita, fofinha, maravilhosa, incrível, recíproca, né, que existia muito nas canções feitas por mulheres, por exemplo, né, por conta da indústria fonográfica, mas dessa coisa de que ela vai se aproveitar das armas que ela tem para poder conquistar aquele cara. Se for do jeito bom, ok, se não for, ela tem um jeitinho para isso. Então a Nina, ela fala, né, na biografia dela, que quando ela ouviu essa música, para ela não faz sentido primeiro o homem cantar, então já começa assim, porque homem mágica que é isso, né, ela tá no shade assim, nisso. E depois ela diz que não faz sentido essa música ser divertidinha, porque se você tá rogando uma praga pra pessoa te amar de volta, ou melhor, te amar, né, porque você não sabe se vai ser de volta, mas te amar, você tem que meter um mistério, você tem que meter uma questão, você tem que meter ali um medo. Então ela vai transformar a música completamente, a versão que Van pegou pra adaptar é uma que ela faz no pianão, assim, na parte grave mesmo, no começo, pra deixar esse climão, assim, e depois ela chegar com a voz dela e fazer a revelação, né? E, se eu não me engano, ela fez essa versão no Alabama, ela deu um shade, assim, também, né? Para as questões que estavam acontecendo no momento, né? Então, é meio que também uma metáfora, assim, né? Tipo, vocês brancos vão ter que engolir a gente, entendeu? Dá pra perceber, gente? O que é? Eu fiz um textinho assim só pra resumir, mas acho que eu já falei, basicamente. Só falando do cantor original, foi mal, Jay Hawkins. Eu tinha esquecido, eu tava enrolando pra ver se eu tinha colocado no slide, mas eu coloquei. Jay Hawkins. É. Todo mundo conhece a Nina, né? Então. Conhecida mundialmente pela presença assim. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches and must make amends. What's hard on my left time? Nowhere for my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? A darling for dollars is trying to find me. I'll wait for delivery. It's day until 3. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Ooh, that you love me and by the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, they must make wins. Worked hard on my left hand, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes James Joplin. Então, eu coloquei umas coisinhas ali, né? Porque a James nasceu no Texas, em Port Arthur, no dia 19 de janeiro de 1943. E, assim, a James, ela, desde a adolescência, ela tinha uma ligação muito forte com a arte. E até mesmo porque ela é uma pessoa que se sentia muito desajustada no ambiente escolar. Ela recebia muito bullying. Pela sua aparência, ela... na época ela era um pouco acima do peso, tinha espinhas no rosto, enfim, ela não se enquadrava, o espírito dela não batia muito com aquele ambiente ali, né? Ela não se sentia um peixe fora d'água.
E isso acabou sendo um motor para que ela se direcionasse para as artes, ela gostava de pintar, e para a questão da música também, ela tocava músicas folk, ela ouvia a música negra, lembrando que ela era Texas, então ela vivia num ambiente ultraconservador, racista, e então tudo isso foi motivando o que a Janis se tornaria adiante, né? É, essa, esse espírito subversivo. Agora, cabe ressaltar que se a gente for olhar a Janis, é uma mulher branca, já também numa época em que os direitos das mulheres já estavam avançando, né? Então, e se a gente for comparar, toda vez que a gente vai buscar uma comparação com as mulheres precursoras do blues, a gente vai ver assim, pô, os problemas da Janis eram meio Nutellas, assim, né? Meio Nutella, assim, em relação ao que aquelas mulheres precursoras do blues, isso aí eu tô falando nesse microfone, mas não é aqui. O que as mulheres precursoras do blues passaram, nossa, foi assim, realmente são problemas de ordem muito mais coletivas, né? Não que Janis também não tenha, não que ser mulher já traz uma questão coletiva, mas no caso das precursoras tem a questão de cor, né? Isso. E também a questão da materialidade histórica, né? Porque as precursoras, elas, tipo, nasceram no século XIX, final do século XIX, a dita abolição, nos Estados Unidos aconteceu de uma forma muito, assim, diluída, né? Assim, não foi uma coisa só. E ainda assim, a 13ª emenda, né, lá em 1865, por ali, trazia ressalvas que ainda desse tipo uma brecha para que continuassem excluindo pessoas negras, maltratando, enfim, e coisa que até hoje, né? É engraçado que os tempos passam, mas as coisas permanecem, né? As coisas, o mundo parece que não muda, né? As coisas vivem sempre ciclicamente. Mas aí, quando a gente isola a Janis Joplin na sua época, no contexto em que ela nasceu, no ambiente em que ela estava, então, se a gente se isolar, a gente vai ver que também ela enfrentou questões existenciais, né? O fato de não ser aceita, você não ser aceito num período em que você está estudando, é muito ruim. Eu mesmo acho que a escola, para mim, foi traumatizante, assim, e eu não vivi exatamente o que a Janis, assim, tipo, até na época da graduação, ela sofreu bullying também, ela ganhou o concurso de homem mais feio, né? Então, ela teve algumas questões de ordem existencial, e tudo isso também dava gás para ela fazer a arte dela, né? Eu só quero citar aqui, para quem conhece pouco, né? A primeira banda dela chamava Big Brother and Holding Company, e depois ela, com o tempo, o pessoal começou a criticar, dizendo que aquela banda, você precisa... Aquela coisa que acontece com vários artistas que vão crescendo, e aí de repente, por que você não vai fazer carreira solo, né? E aí muda a banda. E foi assim, mais ou menos, né? Ela teve 3 bandas. E assim, dois momentos icônicos da vida de Janis foi o Festival de Monterey e o Woodstock, né? Eu devo muito a Janis, assim, porque é meu primeiro contato, como eu falei no início, meu primeiro contato com blues foi através da Janis, e aí foi por causa da Janis, eu vou situar o ano, né? 1995, eu tinha 15 anos, e aí
eu estava com uma grande amiga minha, era minha melhor amiga na época, a gente vivia sempre junto, uma capricorniana, né? Um ano mais nova que 2 anos mais nova que eu, mais ou menos isso. E inclusive a James também é capricorniana, né? E a gente estava no quarto, eu e minha amiga, e a gente estava folheando umas revistas, que naquela época se folheava revista, né? E aí a gente encontrou uma foto da James, assim. Pronto, aquilo ali mudou totalmente minha adolescência. Aí, a partir daquele momento, eu comecei a ser hippie, né? Eu botei na minha cabeça que eu ia ser hippie, e aí eu realmente fiquei no hiperfoco. Quem me conhece sabe que eu tenho obsessões, assim. E aí eu passei a me vestir como a James. Eu ganhei um livro, consegui na época um livro da James, se não me engano é Enterrada Viva. Isso. E aí, de repente, aquele livro virou uma bíblia para mim, porque eu analisava, eu virava, lia, relia e analisava as fotos, assim, minuciosamente, os dedos longos dela, os olhos parecendo uma bola de gude. E só que o interessante é que eu não tinha, naquela época não tinha internet, assim, né, a gente não tinha acesso às coisas. Então, eu nunca sabia do que estava se tratando das músicas, assim, né? Eu não sabia a letra de nada, não sabia. E também eu só tinha acesso a uma fita cassete com alguns sucessos dela, entre eles era Ball and Chain, Mercedes-Benz, Try, Piece of My Heart, Me and Bob McGee, Cosmic Blues. Acho que era só. E aí eu ficava ouvindo sem parar. Minha mãe assim ficava preocupada comigo, assim, né? E além de eu ficar ouvindo sem parar, eu ficava assim no quarto trancada e tentando fazer o que eu imaginava que ela fazia, porque eu só tinha acesso a um vídeo que era do Woodstock, era só isso. E aí eu ficava gravando assim o jeito que ela se comportava, e também no vídeo, na fita VHS, não mostrava o show todo, não lembro se mostrava, mas aí eu pegava aquele trecho ali e tentava reproduzir aquilo, eu nem sabia o que ela estava cantando, né? Enfim, vamos passar. Então, Janis Joplin também teve uma grande importância. Né? Ah, sim, eu coloquei uma música, esqueci. Pode, tá bom. Só um pouquinho, só para vocês ouvirem, né? Women is losers. Women is losers. Women is losers. Oh, son, women is losers. When I know. Então, essa gravação é com a primeira banda dela, né? Big Brother and Holding Company. Fala, de cara a gente já vê ali uma transgressão da norma padrão da língua, né? Que women is losers, quando a norma pede que fale are losers. E, então ela já mostra a transgressão na questão da língua. E aí ela fala que ela já mostra assim, que as mulheres são sempre perdedoras, elas sempre perdem. Então, independente de tudo, elas sempre vão ficar por baixo, assim, né? E os homens sempre vão ficar no topo, né? E aí depois só que ela fala assim, que essa coisa do homem no topo é meio performático também, assim, é meio performático o que leva eles ao topo. Porque se aparecer um dragão, ela fala, né, ali, até que um dragão apareça, né, e aí, de repente, ele não vai ser tão forte assim, né, ele vai logo recuar. Quando um dragão aparece, tipo, uma grande responsabilidade, ele vai dar para trás, né. Então, e é uma coisa que ela sempre colocava nas músicas, era a questão dela procurar uma companhia. Ela sempre mostrava que ela não queria muitas coisas, ela não queria muitos homens, ela queria só uma pessoa, ela se sentia sozinha, né? Inclusive ela falava muito assim, de que ela via o pessoal da banda voltando, os meninos voltando com as suas mulheres, suas namoradas, ficantes, e ela voltava sozinha. Aí, tipo, tinha um mês que ela voltava sozinha, né? Ela não tinha... Teve uma vez que ela matou uma suruba e, tipo, ninguém apareceu. Assim, nesse nível, né? Então, mas
veja, também tem a questão de que quando eu li a biografia dela, né, quando eu tinha 15 anos, passava a impressão de que ela era uma pessoa muito deprê. E assim, só que ela não foi a vida toda assim. Ela, com certeza, ela tinha momentos de depressão por causa da vivência dela, a questão do bullying, de não se encaixar naquela sociedade. Mas ela era uma pessoa muito assim, também positiva. Ela tinha um lado muito positivo, né? Que alguns analistas dizem que ela era tipo bipolar. Mas isso faz parte, né? Porque ninguém está o tempo todo sempre alegre, nem o tempo todo triste. E a questão da carreira, quando estoura assim, uma carreira, é muito difícil você conviver com aquilo ali, né? E realmente eu acho que à medida que você vai tendo mais pessoas ao seu redor, você acaba sendo engolido pela solidão, né? Então vamos lá, né? Para a próxima. Bom, gente, a gente já estourou o tempo aqui, né? Então a gente vai falar bem rapidamente sobre as duas cantoras de blues brasileiras que nós escolhemos, ou pelo menos cantoras brasileiras que traziam blues no seu repertório, tá? Que é Liz, eu acho que dispensa qualquer comentário, né? Porque uma pessoa que está aqui na fila não sabe quem é Liz Regina, tem que aprender quem é Liz e depois voltar, certo? Então a gente vai fazer essa música, 20 anos blues, que é de uma pianista chamada Sueli Correia. A gente vai falar um pouquinho sobre a letra, durante a canção, então vocês prestem atenção e vão fazendo conexões lá com aqueles tópicos que a gente colocou lá na frente. E logo depois a gente vai fazer a Balada da Arrasada. Quem conhece Ângela Rorô aqui? Quem ouve os discos da Ângela Rorô? E eu tive esse... na verdade, não foi nem por causa da morte dela, infelizmente, mas é uma cantora que eu já ouço desde criança e referência de blues também, né? A gente vai fazer a Balada da Arrasada e logo depois a gente vai finalizar a roda de conversa. Vocês aguardem, porque depois a gente continua com a session, tá bom? Então, 2 blues para vocês aí agora. De novo.
mais de 20 mundos. O sangue jorra pelos furos, pelas veias. Mundo normal, eu não te quero, eu te dou a mão. Ontem de manhã, quando eu acordei, olhei a vida e me espantei. Eu tenho mais de 20 anos. Essa foi 20 anos blues. Pra pianista, belíssima canção. A Van é uma arranjadora incrível, então ela trouxe pra gente assim, chegava no ensaio aí, nossa, essa é fácil, essa é fácil. Então ela, pelo menos pra mim, tô dando um salto quântico enquanto baterista e tá ao lado dela também. E Bia também, que faz uns baixos melódicos, é a coisa mais linda. Eu amo as duas. Detalhe, a gente não entende de teoria musical, assim, formal. Então é muito engraçado, porque cada uma tem uma forma de entender música, né? Anitta, se você pegar um papel dela, as anotações, tem lá, tá. Escrito assim, né? Obrigada, professor Paininha, que tá aí pra intimidar. Aí, Bia, a gente se conecta muito porque a gente se comunica assim, onde é a casa? Aí, então, faça aqui, ó, 9, 7, aí vai falando assim por números. E eu ainda tenho descalculia, ainda eu tenho que estar assim, ó, contando, porque eu não sei de cabeça em que casa, tipo aqui, eu não sei, eu tenho que, né? Então a gente tem algumas dificuldades cognitivas, mas assim, a gente se conectou muito e assim, tipo, agora a gente já tá num nível que a gente olha pra outra e a gente já sabe o que tem que fazer, assim. É isso que eu ia falar. A gente vai fazer agora a música da Ângela Rolô, Balada da Arrasada. E eu acho que é um autorretrato da Ângela mesmo. Para quem conhece a obra dela, sabe que ela se despia realmente nas composições e na forma como interpretava. Essa é uma das minhas músicas favoritas e eu propus para as meninas, para a gente trazer dentro da roda de conversa. E elas abraçaram tudo. Nós nos abraçamos, então acho que é por isso que deu certo. Então, para vocês, Balada da Arrasada, Ângela Rolô. Uma homenagem para ela. Nossa blues women brasileira. Blues...
noite ao sumir, ela busca toda noite. Os agradecimentos, a gente deve ser grato sempre pelas pessoas que nos abrem as portas. Silvio é uma pessoa que ensina pelo exemplo. E para mim, como professora, eu acho que é a melhor metodologia. Então, todos que estão aqui, todos que frequentam a Freedom, tudo isso que ele está construindo aqui é uma forma de ensinar, de educar e de reeducar. Então, que os espaços estejam sempre abertos para todas as pessoas que queiram fazer arte e que queiram fazer o bem. Então, agradecer a equipe toda, aos meninos que me convidaram para fazer parte desse projeto do Ponto de Cultura da Liberdade desde o início, como baterista, como musicista, né, amadora, mas para fazer parte desse projeto do Clube do Blues. E eu sempre fiz parte aqui da Freedom, sempre vim, sempre bem. Eu chego cedo, saio, já fechei várias vezes aqui a porta da Freedom, Silvio às vezes fica botando a gente pra fora, vou embora. Muito obrigada, Silvio. Parabéns e parabéns aos meninos. Max, obrigada. Kabelovski. Lucas, querido, obrigada a todos. E as minhas companheiras agora eu posso dizer que eu tenho uma banda só de mulheres. Então fiquem, porque a gente vai começar a session, Mysterium, e depois tem The Lost Tapes, convida mulheres no blues, então vai ser bem bonito.
Thank you.